A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor José Luiz. Bem-vindo ao canal, que a proteção do Senhor esteja sobre a minha e a tua vida neste momento. Um versículo para a meditação de todos vós neste momento se encontra em Lucas, capítulo 8, versículo 17, que diz assim: porque não há nada oculto que não há de ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Esta é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, meus amados. Usar a gravata é pecado? Vamos ver dentro da história, dentro dos fatos, e que fruto essa indumentária produz. Ela, para quem não sabe, é de origem totalmente pagã, tá? Ela não tem função nenhuma, além de apertar o pescoço do sujeito, né? O nome gravata significa croata, né? Ela é de origem egípcia, né? O rei também é outra definição na história. O rei Luís ordenou que seu alfaiate particular criasse uma peça semelhante à dos croatas e que incorporasse aos trajes reais. Assim, na mente de alguns, o amuleto pagão passou também a representar status. Esse alfaiate, gente, que fez ele era um homossexual, e ele teve um sonho e ele viu uma corda amarrada no seu pescoço. Daí ele criou a gravata. Mas para quem não sabe, isso é um dos fatos históricos, né? Tanto é que ela não serve para nada, né? Só para prender o pescoço da pessoa, né? Em um nó, né? Por isso que muitos estão presos a esse obelisco de pano, porque ele representa o obelisco, e daqui a pouco eu vou falar sobre o obelisco. Nesse tempo, a sociedade pagã resolveu utilizar o mesmo amuleto para ser um símbolo de poder masculino, dando-lhe o formato de um antigo símbolo pagão que representava o pênis, o que passava uma ideia de poder masculino. E esse símbolo era conhecido como obelisco. Ou seja, passaram a fazer gravatas com formato de obelisco, dando à gravata esse atual formato que tem hoje, tá? Tanto é que os egípcios usavam essas vestimentas, esse obelisco em forma de pano, para adorar o deus Sol, tá? Ou seja, o deus Ra, né? E no Oriente Médio, Baal, né? No Oriente Médio, o deus babilônico. Então os egípcios acreditavam que o espírito do deus Ra, ou Baal, habitava no obelisco, e quando eles colocavam aquelas vestimentas, reverenciava aos seus deuses, né? Como eu acabei de falar. O obelisco, ele é um pilar de pedra, tá? Ou seja, poste ídolos também, como ele é conhecido, como poste sagrado, tá? Usado na adoração dos deuses Ra, né? E deus Baal. Então o propósito do obelisco era adorar os seus deuses, o deus Ra, o deus Baal, e tem relação com culto a esses deuses, né? Com esses demônios, né? Simbolizando o pênis desses demônios. Por isso que em Êxodo capítulo 23, versículo 24, em algumas traduções está escrito assim: não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, quebrarás todas as suas estátuas. Levítico 26:1: não farás para vós ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. 2 Reis, capítulo 10, versículo 26 ao 27. Geu destrói os obeliscos de Baal, ou seja, as estátuas, os postes ídolos. 2 Crônica, capítulo 14, versículo 3, que diz assim a palavra de Deus: Asa fez o que era agradável a Deus e tirou os altares dos seus deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas. A Bíblia também chama as acerins ou aceras de obelisco, as árvores antigamente, né? Ezequias, o rei, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, foi ele que retirou os altares idólatras das colunas e pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu
os postes de adoração pagã, ou seja, os postes ídolos, os postes sagrados, conforme relata a Bíblia King James. Em 2 Crônica 31, versículo 1, despedaçaram as estátuas pagãs, cortaram e derrubaram os postes ídolos e destruíram os altares idólatras, ou seja, os obeliscos, né? Então o que acontece? Deus abominava e abomina o obelisco. Tanto é que uma das definições, né, para a palavra imagem na Bíblia, a tradução de várias palavras hebraicas definidas, diz assim, diferentes, melhor dizendo. Uma delas é matizebá, que significa imagem de pé ou obelisco, conforme está em 1 Reis 14, 23, 2 Reis 18, 4, 2 Reis 23, 14, e Jeremias 43, 13, Miqueias 5, 13, né? Outra palavra é armanim, que significa imagem do sol, ou seja, imagem dedicada ao Deus Sol, os obeliscos. Tanto é que em Isaías capítulo 17, versículo 8, Isaías 27, versículo 9, quando Deus proferiu juízo ordenando que fossem derribados todos os obeliscos, todas as imagens, tá? Todas essas estátuas, né? E por isso que Deus abomina, porque representava um culto a Baal, né? Simboliza o obelisco pênis de Baal, o pênis do Deus Sol, conhecido como Ra, né? Em Ezequiel capítulo 6, versículo 4, diz assim: vossos altares serão demolidos, quebrados, vossos obeliscos, farei cair os vossos homens transpassados a golpes diante dos vossos ídolos. Outro juízo proferido por Deus em Ezequiel. E Ezequiel capítulo 6, versículo 6, está escrito: em todo lugar onde vos fixares, hão de ser as vossas cidades despovoadas, devastados lugares altos, de sorte que os vossos altares serão saqueados, demolidos, os vossos ídolos quebrados, suprimidos, os vossos obeliscos despedaçados e as vossas obras aniquiladas. Isso você encontra na Bíblia Online, na Bíblia Católica, Ave Maria. E por que até os dias de hoje, meus amados, esses obeliscos estão nas cidades? É justamente uma demarcação de território para esses deuses, para essas entidades, esses demônios Ra, Baal, atuarem até os dias de hoje no nosso mundo, não é? Só que muitos não enxergam, né? Agora vamos lá falar um pouco mais o porquê que fizeram esse obelisco de pano, né? Que simbologia traz por detrás disso? Vocês vão saber agora, tá? De uma maneira direta, tá? O que simboliza esse obelisco disfarçado em pano, né? Que é a conhecida gravata. Então vamos lá, tem duas simbologias espiritual aí e física. O obelisco original representa o pênis ereto, enquanto o obelisco gravata representa o pênis em estado de repouso, ou seja, não ereto. Ambos são símbolos pagãos, certo? Imorais e pervertidos, feito para honrar aos deuses, ou seja, aos demônios, né? Sem falar que o obelisco ele era usado pelos pagãos para adoração de Baal, né, do qual a gravata representa o obelisco, ou seja, o pênis em estado de repouso. Como um cristão vai usar algo que representa, simboliza um pênis, né, no pescoço, né, e tem como sentido espiritual a adoração de Baal ou ao Deus Sol, Deus Ra, né, e do qual a gravata não tem serventia nenhuma, é mais uma vaidade, né? É algo pagão. O que é pagão? Pessoa que segue o paganismo, aonde adora vários deuses, ou seja, vários demônios conhecidos como divindades, né? Normalmente são politeístas, né? E a Bíblia diz que concórdia entre Cristo e Belial, né? A Bíblia diz para a gente não se colocar em julgo desigual, nem não há comunhão entre a injustiça e a justiça, dos fiéis e os infiéis, né? Jesus também disse: por que transgredis vós o mandamento de Deus pela tradição de vocês? Então vou trazer à memória de vocês
o ator Rony Cócegas, conhecido como Cocada, alguém lembra? Né, da Praça é Nova, aquele programa antigo de televisão que quando passava uma mulher bonita, a gravata subia simbolizando o pênis, que ele dizia: calma, Cocada. Alguém lembra? Tá aí, tá escancarado, só que muitos acham que não tem nada a ver, entendeu? Então a partir de hoje, você, meu querido irmão, não está mais como inocente. É muito fácil pregar contra as vaidades das mulheres. Agora também arranque essa do teu pescoço em nome de Jesus, assim como eu arranquei do meu. Entendeu? Assim que eu recebi a notícia e pesquisei, examinei conforme 1 Tessalonicenses 5:21, examinai todas as coisas e retei o que é bom. Eu joguei as minhas gravatas fora. Tá? Eu não vou ficar com algo no pescoço, um jugo, né, amarrado, que simboliza o pênis de Baal, o obelisco, tá, de um deus pagão. Então, meus amados, vamos nos conscientizar e jogar essa gravata fora. Ou seja, além de ser um objeto pagão, idólatra. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, do versículo 19 ao 21, olha só o que diz no 14: portanto, meus amados, fugi da idolatria. No versículo 19 diz assim: mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes vos digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É de origem pagã, demoníaca. Você escolhe. A Bíblia também vai dar ordem ao crente no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, para se afastar de qualquer coisa sacrificada, idolatria de Jezabel, de todos esses deuses pagãos. Então, meu amado ouvinte, divulguem este vídeo, mostre aos irmãos. Você pode muito bem viver sem uma gravata no pescoço, sem um amuleto pagão, sem esse obelisco de pano que reverencia ao Deus, ao demônio Baal, ao demônio Deus Ra, e por aí vai. Então você hoje não está mais inocente, porque naquele grande dia não será tido como inocente dizendo que não sabia. Deus abençoe a sua vida, divulgue este vídeo e eu abençoo a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.